Moda. Segundo o dicionário, moda é um conjunto de opiniões, modos de agir e viver, uso de novos tecidos, cores e matéria-prima sugeridos para uma indumentária. Além disso, desde o surgimento da humanidade, as roupas são muito importantes na vida das pessoas, em destaque nas mais variadas épocas. Mas como surgiu a moda? A moda ela é um fenômeno social. A moda ela é um fenômeno contemporâneo também. Ela não existia antes da Revolução Industrial. Porque quando você fala em indumentária, é muito diferente de você falar em moda, quando você fala somente em roupa. Então, a moda ela surge por causa de luta de classes, né? São conflitos sociais que acabam influenciando na forma com que as pessoas desejam mudanças no vestuário e não só no vestuário, porque a moda influencia outros fenômenos também. Por exemplo, no Egito você tinha uma indumentária que os imperadores, os reis, todos eles usavam, que não eram copiados pelas outras classes. Então, uma indumentária podia durar 1000 anos. Na Europa, quando os reis mudavam algum elemento da roupa, porque tinham outras influências que acabavam vindo, né? Por exemplo, no gótico era tudo alongado, as roupas eram muito mais alongadas, então ficou assim por um bom tempo durante o feudalismo. Quando tem a revolução mercantil, que já surge ideias liberais, econômicas, o homem ele começa a transformar a sua indumentária numa coisa muito mais horizontal, querendo dizer que o homem é mais importante do que Deus, né? Então, aquelas mangas grandes do Henrique VIII e tudo. Essas alterações, elas não influenciavam outras classes, né? As pessoas do povo usavam basicamente sempre as mesmas roupas e sempre os reis usavam essas indumentárias. E com o surgimento da burguesia e o movimento do fim do feudalismo para o começo das cidades, com a criação do dinheiro, aí sim a gente começa a entender o que é moda. Porque os nobres usavam uma gola e os burgueses copiavam essa gola. Então, forçavam os nobres a mudar a gola. Ou exagerar, exacerbar, como a gola era pequenininha durante séculos, foi aumentando, até que os nobres não pudessem nem se alimentar sozinhos. Era uma coisa que os burgueses já não conseguiriam, porque geralmente os burgueses eram comerciantes e tinham todo esse... já não tinham tantos criados assim, mas eles sim, iam lá alguns e copiavam e forçavam a mudar a gola. De repente a gola cai. E só que isso foi começando a ficar muito mais constante, até como a gente vê nos dias atuais, que é muito rápido. Mas com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, os homens se vestiam de forma muito mais exagerada do que as mulheres. Eles eram muito mais cheios de coisas e roupas difíceis, porque a nobreza não trabalhava, né? Não tinha essa noção de trabalho. A nobreza só usurpava do trabalho dos outros e dos feudos. Então, quando o homem começa a trabalhar na Revolução Industrial e o valor do trabalho vira um valor importante, né? Vira até uma ética econômica, o homem precisa trabalhar, ele começa a usar o terno. Então, com a Revolução Industrial, eles adotam o terno, que é uma vestimenta super fácil, que até hoje se usa, uma vestimenta fácil de usar relativamente. E as mulheres não, as mulheres elas começam a ter roupas cada vez mais difíceis de usar, porque elas são como se fosse um troféu do homem que trabalha. Então, a questão da família. Então, a mulher, ela principalmente nessa época, é como eles chamam da gaiola de ouro, né? Que são as grandes saias,
com estruturas pesadas, os corceletes que elas não conseguiam respirar. Tudo isso representa, né, a questão de sair, não tinha mais jardim, os jardins começam a ser internos, as mulheres ficam confinadas. Então elas vão as burguesas, elas vivem em confinamento. E tudo que é libertino nessa época, ela é relacionado à aristocracia, à nobreza. Então, junto com essa aparência delas e esse confinamento, vem um moralismo muito forte, puritanismo, né? Que vem do protestantismo também. E isso existe até hoje, né? Bom, quando uma mulher é estuprada, se pergunta, mas que roupa você estava usando? Se ela foi estuprada, era uma mulher de família, ela estava cuidando dos interesses de um homem. E uma mulher, ela é sempre uma figura, ela não pertence a um homem, ela é uma figura pública que qualquer um pode tomar, né? Sim. Com o corpo na rua. Eu não sabia que você tinha um marido, eu não sabia que você tinha um irmão. Então, a vestimenta da mulher, ela reflete isso. E claro que nos últimos 20 anos tem um movimento para se falar disso, e que é bem complexo, mas ela vem daí mesmo, do patriarcado. Ele precisa da mulher em casa confinada, da boa esposa, para cuidar de seus descendentes, e é um trabalho de graça. As participantes a seguir relatam a sua visão sobre o papel da mulher na sociedade ao longo dos anos 1980, 1990 e 2000, de acordo com a sua vivência pessoal. Bom, eu sou professora aposentada, tenho formação acadêmica em Sociologia, estudei em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica, depois passei uma temporada em Portugal, morei 4 anos em Lisboa, onde eu fiz um curso de estudos ultramarinos como bolsista do governo português. Atualmente eu trabalho na Aliança Francesa, com francês, né, que é um idioma que eu gosto muito, que também frequentei a Aliança Francesa de Porto Alegre, e lá que eu terminei o curso. Bom, eu me formei em jornalismo, né, pela Unifra, em Santa Maria. Aí depois me formei em radialismo, né, pela FEPLAN em Porto Alegre. E aí sempre, depois que eu me formei, sempre tive a intenção de voltar para cá, né, que eu gostava muito da nossa fronteira, da vida aqui, né, muito boa e muito tranquila, que a gente tem qualidade de vida. E aí também por causa do meu pai, que sempre trabalhou na área rural, e eu acabei ingressando nessa área também, e acabou me cativando, mesmo depois de formada em jornalismo. Então eu consegui, de uma certa forma, conciliar, né, a atividade rural juntamente, né, com o jornalismo. E também nesse meio tempo, por a gente ter um escritório rural, a gente achou interessante que seria legal anexar a imobiliária, né? Como a gente já fazia compra e venda de gado, a gente resolveu, né, se especializar, né, fazer o curso de transações imobiliárias, e aí tiramos o Cresci para poder, né, juntar mais um serviço, né, no nosso escritório rural com a imobiliária junto. Então hoje em dia a gente trabalha aqui, né, com a parte rural, a imobiliária, e também com o jornalismo que eu faço ali na Rádio Querência FM. Há 13 anos eu tenho um programa lá aos sábados. Bom, o que eu posso começar falando de mim? Eu sou santanense, eu tenho 21 anos, atualmente estou trabalhando no setor administrativo de uma empresa de materiais de construção. Eu sou aluna do curso de design editorial, me encontrei super na área, não trabalho na área, obviamente, mas tiro muito do meu aprendizado também. Desde o momento que a gente nasce, a gente já tá meio predestinada a sofrer um pouco. Não vou dizer bastante porque não quero me colocar no lugar de vítima, deixo esse lugar para quem realmente precisa. Mas, bom, tu também como mulher sabe que é difícil. Tanto em questão de conseguir emprego, não vou reclamar porque, claro, é cidade pequena, se tu conhece a pessoa certa, tu vai conseguir. Só que tem muitas áreas que preferem dar preferência para rapazes. E até em questão do colégio, assim, é muito fácil tu ser desrespeitada, muitas vezes por uma roupa que tu tá usando, por uma fala que tu tem. Tu não pode te posicionar tanto quanto um guri, porque tu já é taxada de, ou ela é mandona, ou ela é chata.
Acho que é sobre isso, sabe? Que eu passei, que eu vivenciei sobre isso. Eu sei que tem mulheres que sofrem muito mais, mas foram coisas leves. Coisas que não dá pra gente se calar. A gente tem que se posicionar. Como eu comecei em 2009 ali no rádio, já tinha muitas mulheres que já me antecederam, né? Já desempenhavam esse papel. Então foi mais fácil pra mim ingressar no rádio. Já fui bem aceita, assim, desde o início. Mas na parte rural, sim, que daí eu penei um pouco mais, né, para ganhar confiança, né? As pessoas às vezes olhavam, é mulher, já ficavam meio assim, será que vai fazer certo? Será que sabe fazer? Né? Não tá aqui para atrapalhar, só quer mandar na gente? Não. Aí tive que galgar um espaço mostrando, né, que era um trabalho assim como eles desempenhavam, que eu ia desempenhar junto, né? Então, aos pouquinhos foram se familiarizando, né, com a mulher também no campo e em outras atividades. Daqui, com 25 anos, para estudar em Portugal, já tinha terminado a faculdade, a Aliança Francesa, e fui como bolsista, fui selecionada, eram só 4 do Rio Grande do Sul, eu tinha excelentes notas naquela época, não é? E eu fui para Portugal e eu senti que o mundo assim, cheguei lá e parece que os valores que eu já me revoltava, já me debatia aqui, eram os mesmos da mentalidade do português, entende? Em relação à mulher. Então foi um processo assim muito íntimo, mais um processo intelectual da aceitação, entende? De sentir que o mundo estava mudando e que a mulher não poderia ser vista naqueles padrões de antigamente. E depois eu também fiquei um período grande na Austrália, onde eu tive minha filha, sou mãe solteira, e com muito orgulho, entende? Nunca tive problema nenhum em relação a isso, mas eu senti assim, até quando do meu retorno, que as pessoas, assim, não digo que me hostilizassem, mas até a minha filha eu tive que preparar muito bem. Então, desde que ela era pequenininha, ela já ia para a escolinha, eu dizia para ela, que às vezes perguntavam se eu era casada, eu disse, tu disse que a mãe, ela é feminista, que ela não é casada, para a criança poder também ter a sua defesa, entende? Eu acredito que agora já está, aos poucos, abrindo esse espaço maior, né? Que antigamente a mulher cuidava mais da casa, né? O marido que saía para trabalhar, o pai da família, enfim, né? Isso aí com a mulher tendo oportunidade de estudo, buscando, né, novas alternativas e tudo mais, ela foi conquistando seu espaço também. Eu acredito que isso vem crescendo e ainda vai crescer muito, né, essa evolução da mulher, tanto no mercado de trabalho, porque ela tem essa versatilidade, né, ela mostrou, já comprovou que consegue, né, cuidar da casa, cuidar da família, né, e ter sua renda, né, ter seu emprego e ser tão competente quanto homens, né, numa mesma profissão, né. Então eu acredito que isso aí só vem aumentar agora ao longo do tempo, que esse espaço que foi difícil ser conquistado, se conquistou, né, e eu acredito que agora, se Deus quiser, só tenha a aumentar. Acredito que o grande aval que a gente teve para poder se posicionar e mostrar que a gente não tá sozinha na sociedade foi com a ajuda da internet. A internet é uma massa que ela se move muito, assim, bruscamente. Tem muita gente que é contra, sim, mas se tu for ver o movimento a favor, se tu encontrar as pessoas certas, se tu souber os locais certos, quem realmente tá, tu vai se sentir acolhido. E ali tu vai conseguir levar a tua ideia muito pra frente, tipo, tu vai poder se posicionar. Tem vários casos de gurias que foram, denunciaram contra abusos que sofreram, contra alguns crimes também que aconteceram, e a internet ajudou muito a repercutir, deu voz a muitas delas. Coisa que elas não teriam se tu for observar, tipo, uns 20 anos atrás. Quem é que ia acreditar? Se hoje em dia tu tendo provas e tendo testemunhas, muitas vezes o caso é arquivado e a pessoa que realmente é culpada não digamos, vandalizada, não é a marginalizada, entendeu? Muitas vezes a vítima é posta nesse local, que é errado. Mas eu acho que, tipo assim, a internet ajudou muito, muito. Não só em questão disso aí que eu dei o exemplo, mas, tipo, em tudo, assim, ó. A mostrar que muitas vezes eles botam muito estereótipo de tipo, a mulher por causa da roupa. Por causa disso por causa da roupa ou do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta, que ela é desrespeitada, que ela é invalidada. Não! Muitas vezes é só por ser mulher. A mulher brasileira, ela sempre teve muito submissa à educação que teve e ao homem, né? Ela foi praticamente criada para passar da tutela para a tutela do marido. Felizmente isso mudou. Felizmente essa realidade nós não vivemos mais. Uma mulher para se dizer liberdade feminina, o que é uma liberdade feminina? Uma mulher para se sentir livre, ela tem que ser
economicamente também ela tem que saber, entende, se defender, digamos assim, não ter dependência de ninguém. Entende? Eu acho que esse é o caminho que a mulher deve seguir e ser respeitada. Aí ela poderá olhar sempre o homem, seu companheiro, de uma forma mais igualitária, entende? Eu acho que o problema todo que tem é esse. E hoje, justamente porque a mulher foi criada para ser cuidada, dominada pelo homem, né? Isso aí está mudando. Hoje em dia os jovens, eu acho assim maravilhoso a forma que se vê hoje, o mundo como se vê hoje, através do olhar dos jovens. Mas eu acredito que sim, que melhorou bastante, a gente está tendo mais lugar de fala e eu acho que isso é muito importante para as próximas gerações. Talvez para os nossos filhos, para os nossos netos. Vai demorar, é um caminho que demora, uma caminhada longa, que não era para ser, mas desde quando a gente começou a nossa independência até agora, eu acho que evoluiu muito. Até porque tem mulheres também que são chefes de família, isso tu não via também há uns 20 anos atrás, ou se tu via, todo mundo era contra, todo mundo ia, sabe, não era a favor. E também mães solos, eu acho que isso daí é uma das coisas que mais... Mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo, e às vezes faz um trabalho muito melhor. Entende? Forma mais o caráter do que se tivesse um cara do lado. E eu acho que isso eu acho que evoluiu muito. Eu acho que isso aí é a prova, essa é a personificação dessa evolução. Está acontecendo. Então, esta geração, que é a que eu faço parte, porque eu nasci em 43, tenho 78 anos, esta geração, como diz o professor Adriano Moreira, que foi meu professor em Lisboa, que foi ministro, inclusive, de Estado, ele diz o seguinte: esta geração se sente assim responsável por não ter preparado melhor o mundo para esses jovens, deixar acontecer tanta coisa como está na realidade acontecendo, tanta ambição humana, tanta falta de solidariedade, isso aí, que futuro vão ter os jovens daqui para frente. Então, é preciso que se encontre um equilíbrio. E a função da mulher, ela é muito importante, porque a mulher, ela não só é mãe, ela é professora, ela é conselheira, ela tem que sentir que muito depende dela para que os seus filhos possam se realizar profissionalmente. Que eu acho que a preparação tem que ser para a pessoa saber seguir seu rumo sem depender, entende, financeiramente de ninguém. E eu acho que é isso que é importante hoje em dia. Muitas vezes eles usam dessa questão da roupa para poder ou te difamar ou então te rebaixar. Entende? Tipo, conseguirem fazer com que eles tenham abertura pra poder vir até ti e cometer, sabe, um crime, que é aquela coisa do assédio. Eles poderem te assediar. E isso é triste, porque é que nem aquele negócio que todo mundo fala na internet. O estupro existiu muito antes do que a mini saia. Então não é por causa do jeito que eu me visto que tu tem que faltar o respeito comigo. Acho muito errado isso de tipo, ela tava com um top muito aberto, ela tava com uma blusa muito decotada, ela deu abertura. Não quer dizer porque a mulher tá com roupa X que ela está querendo te demonstrar, entendeu? Eu acho que é muito isso. Não é porque eu estou usando uma roupa que eu estou te dando margem pra me assediar. Eu peguei o momento, eu vivi o momento de mudança, né? Que foram dos anos 60 para cá, quando eu fui para... Eu estou com 78 anos, quando eu fui para Lisboa eu tinha 25, pode imaginar esse final de 68, entende? Então a mentalidade era muito, muito conservadora. Eu me lembro que quando eu cheguei em Portugal, apenas as mulheres estavam começando a usar pantalonas, né? E que dizia nos jornais, as raparigas vão à universidade de pantalonas. Quer dizer, a mudança veio hoje em dia, entende? Digamos, a mulher portuguesa é top, mas naquela época não era. Acho que até pela evolução da mídia, né, as pessoas gostam de aparecer mais arrumadas, né, se preocupam mais com o vestuário que vai botar, né? Antigamente a gente não, claro, queria estar arrumadinha assim, né, mas não, por exemplo, o dia a dia, tu pensava botar uma calça, uma blusa e vai trabalhar, né? Hoje em dia a pessoa já pensa que pode postar do trabalho lá no Instagram, que tem que estar ajeitadinha, né? Então essa cultura midiática acabou mudando, acho que o dia a dia das pessoas, né? Claro. Porque hoje as pessoas até para fazer uma comida, né, às vezes tem que fotografar a comida, né? Tem que se fotografar, tem que mostrar que, né, a roupa nova que comprou, enfim, essa mediatização que teve, né, cultural, né, entre todo mundo.
né? Eu acho que gerou essa necessidade das pessoas buscar um estilo, né? Independente de qual for, né? E gostar de estar bem dentro daquele estilo, né? Eu acho que isso aí aumentou muito nessa evolução da moda, acredito.